Bom dia, meus amores. Espero que estejam todos bem. Ótimo dia de luz para vocês, para nós. Como vocês perceberam, a prova tá um pouquinho ruim da garganta, mas é isso aí, estamos aqui firme e forte. Hoje vamos falar um pouco sobre o ECA, com questõezinhas da banca Vunesp, uma banca que atua mais no estado de São Paulo, né? Que em sua matéria de conhecimento específico traz somente mesmo que está na lei seca, não tem pegadinha, não tem essas coisas, tá? O que a característica da banca Vunesp, como eu havia falado no vídeo anterior, é que ela coloca uma historinha, né, para cansar o candidato que já vem cansado das matérias anteriores. Mas você que estudou, você que estuda, tenho certeza que não vai cair em nenhuma pegadinha quando chegar lá na matéria do conhecimento específico, você já vai estar craque e vai tirar de letra. Bom, sem enrolação, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Pessoal, só reforçando aqui o que eu havia dito anteriormente, vamos fazer 5 questõezinhas, mas somente do artigo 1º ao 6º, tá? Vamos focar nesses artigos aí, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início à nossa aula. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para o efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Pessoal, só frisando aqui nessa parte, né? É que a banca sempre gosta de trocar os números. Então vocês fiquem espertos aqui com essa até 12 anos, né, de idade. Ele coloca até 11, né, só para confundir o candidato. E aqui não é completo, é incompletos. Aqui também, né, no 12, que é o adolescente entre 12 e 18 anos, ele costuma colocar qualquer outro número aqui, né? 14, 13, a fim mesmo só de confundir o candidato, mas você que estudou não vai errar. E aqui temos o parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aqui como fala no parágrafo único, né? Excepcionalmente. No artigo 3º, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, ele está dizendo, né, que eles têm direito à vida, à saúde, educação, lazer, convivência familiar e comunitária, entre outros, né? Assim como qualquer adulto. A diferença é que esses direitos devem ser prioritários e mais protegidos ainda. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, relação ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia. Outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, né? Incluída em 2016. Amo nosso próximo slide. Vamos falar do artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, linha A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, pessoal, está dizendo aqui que, né, no artigo 4 que todos, né, pais, governo, escolas, comunidades, têm a responsabilidade conjunta de garantir esses direitos, né? Isso significa dar prioridade no atendimento, recursos e proteção a crianças e adolescentes. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ele garante, né, que qualquer forma de abuso físico, psicológico, sexual ou abandono é proibido. E quem tiver conhecimento de alguma dessas situações, né, pessoal, deve denunciar. No artigo 6º, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivo, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, toda decisão tomada, né, com base no ECA, por juízes, conselhos tutelares, escola, etc., deve priorizar o bem-estar e o futuro da criança ou o adolescente, né, acima de tudo. Bom, pessoal, como eu havia dito, hoje vamos falar apenas dos artigos do 1 ao 6º, tá? Do 1º ao 6º. E aí, vamos para nossas questões. Então, qualquer coisa, né, vocês pausam o vídeo, tentem responder e vocês voltam comigo para o gabarito, tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão número 1. De acordo com os artigos 1º ao 6º do ECA, é correto afirmar que: letra A proteção integral à criança e ao adolescente é responsabilidade exclusiva do Estado. Letra B. A família tem papel secundário na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Letra C. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Letra D. Os direitos da criança e do adolescente podem ser relativizados em situações de emergência. Então, não está difícil, né? Porque a gente acabou de ver, né? E sabemos que o gabarito aqui dessa questão, a única que fala, né, lá dos artigos do 1 ao 6, é a letra C, né? Que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, né? De todos. E do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Aí, subindo o gabarito, né? Gabarito letra C. Próxima questão. Pessoal, essa questão de número 2 é uma exceção às questões que eu falei que eu trouxe, né? Que são somente dos artigos 1º ao 6º. Mas essa aqui, se eu não me engano, tá lá no 15º, que fala sobre o direito à liberdade da criança e do adolescente. Mas foi só para mostrar para vocês que a VUNESP não cobra questões tão difíceis assim, tá? E que por alternativa dá para eliminar quando aqui, por exemplo, né, na letra A e na letra B, onde fala apenas somente, quando ela restringe, né, o direito da liberdade da criança e do adolescente, só em ler você já vê que não é essa alternativa, né? Você já descarta essa alternativa. Mas vamos ler aqui para entendermos melhor, tá? Que diz a questão 2. Segundo o ECA, quais dos seguintes aspectos estão incluídos no direito à liberdade da criança e do adolescente? Letra A. Apenas o direito de brincar e se divertir. Letra B. Somente o direito de ir e vir. Letra C. O direito de opinar, de se expressar, de ir e vir, de brincar, praticar esporte e divertir-se.
Letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Bom, como eu havia falado, né? Como eu havia dito, quando ele restringe apenas, quando fala somente, né? A gente já descarta essas alternativas, que tem 90% de não ser essa alternativa. E como você sabe, né, quando se trata de criança e do adolescente, a lei ela é bem clara, bem objetiva, né? Então a gente já sabe que o gabarito que dessa questão é a letra C. Então a criança, né, tem o direito de opinar, a criança e o adolescente tem o direito de opinar, de se expressar, de ir e vir, de brincar, praticar esportes e divertir-se. Portanto, o gabarito letra C. Vamos para a nossa terceira questão. Questão de número 3. De acordo com o artigo 2º do ECA, é considerada adolescente a pessoa com idade entre... Pessoal, a VUNESP dificilmente não vai colocar uma questão que fala da idade, né, da criança ou do adolescente. Quase 90% de certeza que vai ter uma questãozinha dessa, né, da VUNESP. E você não pode errar, porque 90% dos candidatos vão acertar essa questão. Então, se você errar, você vai ficar bem atrás, porque vai perder para muitos candidatos, tá? Então, assim, eu tenho certeza que se você estudou, você não vai errar. Não vai perder uma questãozinha como essa. Pelo amor de Deus, né, pessoal? E sabemos que não é 10 e 17, não é 12 e 21, não é 10 e 21, mas sim é 12 e 18. Essa é a idade considerada, né, para o ECA, o adolescente. Subindo o gabarito aqui, né? Só para colocar o gabarito, a letra B. Questão de número 4. O artigo 6º do ECA estabelece que, na interpretação desta lei, deve-se levar em conta, letra A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Letra B, a capacidade produtiva da criança e do adolescente. Letra C, a independência financeira da família. Letra D, a escolaridade dos pais ou responsáveis. Pessoal, tem alternativas, né, de questões que elas são gritantes, que não tem, tipo, nada a ver, né? Por exemplo, que essa letra D, escolaridade dos pais ou responsáveis, não tem nada a ver. Então, tá assim, tem alternativa que dá para você descartar, né? Só em olhar, assim. A letra C também, independência financeira da família. Você poderia ficar em dúvida aqui entre a letra A e a letra B. Mas, assim, você que leu o ECA uma, duas, três vezes, vai marcar a alternativa correta aqui, que é a letra A, né? Condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. Então, aqui só para subir o gabarito, a letra A. Vamos para o nosso próximo slide, a nossa última questão de hoje. Pessoal, essa questão de número 5 é também do artigo 6º, mas só para mostrar que a VUNESP também gosta de repetir, né, a questão do mesmo artigo. Então, assim, e o artigo 6º não é longo, tá? Dá para memorizar e dá para acertar essa questãozinha, tá? Assim como outros artigos também, que ela gosta de repetir, tá bom? De acordo com o artigo 6º do ECA, na interpretação desta lei, devem ser considerados, letra A, apenas os direitos individuais das crianças e adolescentes. Letra B, os fins sociais a que elas se dirigem, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Letra C, somente os direitos coletivos das crianças e adolescentes. Letra D, a vontade dos pais ou responsáveis legais. Como eu havia dito, né, na questão anterior, então tem alternativas que elas são gritantes, né, que dá para descartar. No caso aqui a letra D, né, não tem nada a ver, não tem isso lá na lei, tá? A letra A, né, onde ela restringe aqui, né, apenas os direitos, né? E letra C, somente, né? Somente os direitos. Então, assim, essas alternativas, né, que ela restringe, então a gente já dá 90% de chance de que não é essa alternativa. E que sobrou aqui pra gente, né, a letra B como alternativa correta, que é essa alternativa, os fins sociais a que ela se dirige,
as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, vocês não vão errar mais o artigo 6º. Então, gente, é só subindo aqui o gabarito. Letra B. É isso aí, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu gostei, né? Comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Ative o sininho das notificações para receber as notificações de novos vídeos, tá? E é isso aí. Espero ter ajudado. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Bom dia para nós. Tchau.